José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixeis morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas,
porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiado em seu bordão.